Oi, pessoal, meu nome é Jennifer Souza, sou do portal Protagonista e hoje eu tô aqui com a Luísa Guerreiro e com a Carolina Caravana para falar sobre a representatividade feminina e de todos os outros tipos de representatividade que pode ter dentro dos jogos. Gente, primeiro eu queria saber como é que vocês chegaram no universo dos games. Quer Que aí, começando? posso começar. Eu comecei no universo dos games de um jeito assim bem burocrático. Na verdade, existia uma linha do Fundo Setorial do Audiovisual que englobava transmídia. E na época eu fazia séries de TV, cinema, e o meu namorado da época fazia jogos. E aí o transmídia era. Hoje ele é meu marido. E sócio. Aí surgiu essa linha transmídia que juntava esses dois universos e a gente resolveu sentar um dia num final de semana, juro, foi um final de semana, escrever um projeto. Aí ele já tinha a empresa dele de jogos, eu trabalhava numa grande produtora de desenvolvimento, desenvolvedora de projetos, e o sócio dele já tinha tido um estúdio de animação. Então a gente desenvolveu esse projeto três mãos de animação mais game, inscreveu nessa linha e ganhou. Aí quando eu ganhei esse projeto, eu saí da empresa que eu trabalhava, já estava terminando um projeto lá, entrei como sócia, desenvolvi esse projeto, que é o Cupcake Monsters. Hoje a gente está em pré-produção da série em si. E aí eu entrei para o mundo dos jogos assim, de paraquedas por causa de um edital de fomento. Virei sócia de duas pessoas que agora me acompanham, mas que não tinha sido muito planejado. E foi assim que eu fui para o mundo dos games, através de um edital de fomento, mais um relacionamento. Essa é a minha história. Isso como produtora, né? Como trabalho, mas eu jogo desde sempre. Eu sou uma simmer completamente obcecada. Eu jogo The Sims desde os, sei lá, 10 anos de idade, tenho primas, faço mods, essas coisas todas. Então, além de eu jogo outras coisas, mas eu acho que foi esse jogo que me colocou nesse ponto de vista de produzir, né? Porque como tem muita mod, tem muita coisa, eu me envolvi né? Eu fui ver o que estava por trás do jogo bem cedo. Eu acho que isso resume bem. Carol, sua vez. Na verdade, eu tive um caminho, também foi assim, um pouco meio que sem querer, mas assim, foi engraçado, porque mesma coisa, assim, tenho a mesma situação da Luísa, né? A gente é casada com nossos sócios. Eu tenho dois sócios, eu sou casada com um, por favor. Ah, o meu Não, caso também não é esse. confundir. O meu caso também é esse. São dois sócios, eu sou casada com um só. É. Mas, no caso, assim, eu entrei na faculdade querendo fazer. Eu fiz faculdade de educação artística, mas eu queria fazer restauração, mas na época só tinha restauração na faculdade de Minas, e eu não ia ter essa possibilidade de, enfim, me mudar. E eu já estava. Quando eu entrei na faculdade, assim que eu entrei, eu já estava também namorando o meu marido atual, né? Então, tinha toda essa questão e eu acabei escolhendo a educação artística porque ela era uma das poucas faculdades. Um que eu gosto de educação, sempre gostei. Minha avó era professora de educação artística, então, assim, meio que ficou dentro da infância, né? Aquela coisa. E era a única faculdade que me dava um overview de tudo relacionado à arte. Então, eu teria aula de música, como tive, né? De música, de canto, de dança, de teatro, de pintura, de escultura, gravura, desenho, teoria, 5 histórias da arte eu fiz, folclore. Então, assim, tinha antropologia, sociologia, psicologia, tinha bastante coisa relacionada tanto à educação quanto ao fazer artístico, que era mais ou menos o que me levava para a questão da restauração, sabe? Que era, tipo, sei lá, fazer uma restauração de arquitetura, você teria, tipo, a questão da escultura, a questão da pintura. E houveram algumas coisas relacionadas a isso na época que eu estava na faculdade, mas eu nunca conseguia, assim, ficou meio que eu ia depois, sabe? E ao mesmo tempo
ao mesmo tempo, a área de jogos se abria em oportunidades para mim. E aí eu fui perseguindo esse outro lado que era mais ou menos um desafio para mim, porque eu não tinha aula de nada digital na faculdade. Então, até que eu encontrei um professor que depois virou uma pessoa importante na área, né? Que ele, hoje em dia, inclusive, ele dá aula na Michigan University. Por causa disso, ele trabalhou na apresentação do Diablo, ele fez jogo aqui ele participou do Dungeon Land, que é um jogo do Rio aqui, famoso. Então, assim, eu entrei pela área de jogos no meio do caminho, tentando perseguir uma outra coisa, mas eu acabei meio que me apaixonando também por essa área, e o cargo que eu fui ocupar logo cedo, assim, foi o de direção de arte, que, na minha opinião, tem muito a ver com essa questão de o porquê que eu gostava de restauração, que era mais ou menos essa questão de você, de repente, pegar uma coisa que já existe, botar a mão ali dentro, e não necessariamente você ser percebido como uma coisa que interferiu, sabe? Então, assim, trabalhar com IPs e ficar tudo dentro, né, de como que a IP já funciona, que é uma das coisas que a gente faz muito hoje em dia. A gente trabalha muito com advergame, a gente faz jogo para enfim, para Globo, né, aquele canal infantil Globo. Então, tem muitas dessas questões de trabalhar com coisas que já existem e tentar juntar mais ou menos o que funciona e o que não funciona. Então, assim, a direção de arte foi direto, assim, meio que o que eu comecei a fazer. Eu fui estagiária durante um tempo, mas eu logo comecei a ocupar esse cargo, não porque me deram esse título, mas era o que eu fazia, entendeu? Eu meio que dirigia todo mundo para tentar juntar as coisas e fazer o negócio funcionar. Então, assim, foi mais ou menos esse. Para mim, funciona muito essa questão da restauração e da direção de arte, elas são muito, muito coerentes entre si. E meio que também não existia muitas, enfim, empresas aqui no Rio. E como, né, o Adrian acabou começando a ir, eu entrei depois nela, né? Fui estagiária, depois saí. E quando eu voltei, eu já voltei sendo diretora de arte. E, enfim, foi quando a empresa saiu da questão da incubadora e virou empresa de gente grande. Aí foi quando eu realmente comecei a trabalhar com jogos. Mas essa minha primeira experiência foi lá em 2009, quando eu comecei a trabalhar como estagiária e tal, né? Então foi. Bem legal, né? O jogo eu acho que a gente, especialmente que é brasileiro, a gente acaba sempre tendo contato muito cedo, né? Eu também, eu cresci jogando, o meu jogo favorito é o primeiro jogo que eu joguei, que é o Sonic. Então, assim, a gente tem um contato muito cedo, né? E tem toda essa... Assim, é que a gente nicha muito essa questão da área de estudo, né? Você estuda uma coisa e você não acha que você vai migrar para outra. E quanto você mais estuda, mais o campo abre, né? Para você ir para diversas coisas. Mas as coisas se conectam, né? Sem dúvida. Para cinema, eu tava numa crise, eu fazia direção de arte e fazia produção executiva, que são coisas que as pessoas falam, como assim? Uma coisa não faz sentido com a outra. Eu digo, faz, gente. Faz sentido, eu juro que faz. E aí, quando eu fui para os jogos, eu consegui juntar essa parte do desenvolvimento de projetos, que era o que eu sempre gostei de fazer, criar projetos, criar narrativas, criar histórias. E aí, a parte de direção de arte hoje nos projetos eu não faço, a gente tem uma diretora de arte no estúdio, mas aí quando eu sou diretora dos projetos, existe esse controle muito maior do que vai ser, como que vai ficar a parte estética. Então, o jogo para mim junta essa minha paixão por coisas, fazer coisas com uma estética e de pensar e de unir as narrativas. Então, quando eu era criança, falava que ia ser jornalista, daí eu descobri que não era bem aquilo que eu queria contar história, daí eu fui para o cinema, que foi o que eu estudei, daí depois com jogos é a mesma coisa, eu fui fazer conto interativo, que na verdade, é muito cinematográfico. Então, eu acho que pensar, quando eu penso assim no meu caminho para os jogos, o ponto que uniu tudo sempre foi as narrativas, né? Contar uma história. E aí a Carol tá fazendo esse link dela com
estar por trás dos panos e trabalhar sem ser essa pessoa que não é vista e tá lá, assim. Acho muito legal quando a gente dá espaço para trás e vê que os caminhos, eles têm um propósito por trás, e só às vezes não fica claro no começo, assim. Depois, só vou botar aqui. Com certeza. Nesse desenvolvimento que a gente faz hoje em dia, tanto com relação a fazer jogo infantil, enfim, eu acho que todo mundo que um dia pensa em ser mãe, pai, precisa fazer faculdade de educação, assim, vai na fé. Então, assim, como pessoa, né, é bom estudar essa parte, mas com relação aos jogos educativos que a gente fez também, e eu acho que qualquer coisa que você queira ensinar, seja inclusive assim, advergame, né, no caso de passar a questão da marca, ou até de você, às vezes num jogo de narrativa normal, né, de entretenimento, você quer passar uma coisa, mas você quer evitar que uma outra coisa seja percebida, né? Você pode colocar uma coisa e cada pessoa entender ela de um jeito. Para você ter certeza que mais pessoas vão entender aquilo daquele jeito, eu acho que a educação tem muito a ver com você estudar como que o ser humano entende, né? Como que o aprendizado acontece. Isso é, tipo assim, muito relevante na hora de ter esse tipo de experiência. Então, enfim. Carol, eu concordo plenamente. Não, eu fiz licenciatura em História, então. Não, as duas professorinhas. Uma história muito parecida, assim, no final, as características são... É muito parecido. Eu comecei a fazer faculdade de História, não terminei o bacharelado, mas a parte que me encantou foi a parte da licenciatura, foram as matérias que eu fui puxando até trocar, né, ir pro cinema, mas foi muito engraçado, assim, que é muito parecido as nossas trajetórias. Eu fiz vestibular para cinema. Né? Foi uma coisa que eu quis, né, também. É engraçado como você queria ser jornalista e gosta de história, e eu, na hora de fazer a faculdade, fiz Unidunité entre história e jornalismo. Aí, viu? Eu fui fazer história, depois fui pro cinema contar a história. Tipo, que eu confundi os meus romances históricos que eu amava ler com a faculdade, daí foi super frustrante, mas a parte de licenciatura, a parte pedagógica, ir para uma sala de aula, tudo isso me ensinou muito, e hoje fazendo os projetos como eu faço, voltado para o público infantil, toda essa bagagem faz muita diferença. E o fato de que eu tenho uma mãe que é pedagoga de formação também, porque aí eu consigo conciliar muito, e eu tenho, ela volta e meia, ela presta algumas consultorias pra gente, resolve vários bugs, assim, que não são bugs, mas vários problemas que a gente tá tendo. Ela diz, é porque essa faixa etária aí não consegue fazer isso aí, minha filha, não consegue fazer um pint ainda. É verdade. Essa faixa etária aí lê, mas não abstrai, vamos tentar vem cá, pensa outra coisa. Então é super legal ter esse histórico na família também. Agora, fechando um pouquinho mais o tema, né, pra gente falar essa questão de representatividade, né? Vocês estão no Conselho da Diversidade da Abra Games, né? Que é a Associação Brasileira de Produtores de Game, não é? Alguma coisa assim? Isso. Pode falar. Não, é a Associação Nacional das Empresas Desenvolvedoras, né? Isso aí. E a gente teve um censo, né, feito em 2018, falando que somente 20% dos produtores são mulheres, né? E eu queria perguntar para vocês que são mulheres e atuam na área, o quanto isso afeta a narrativa para que ela acabe não representando mesmo a mulher, né? Porque a gente tenha representações às vezes fora da realidade, né? Porque isso acontece muito. Tem a representação dentro dos jogos e tem a representação das pessoas que fazem os jogos. São duas representações importantes e muito distintas, né? Quer falar um pouquinho primeiro, Lu? Não, pode falar. Já tô concordando e já tô... Assim, por exemplo, eu quando eu acabei não falando assim sobre o que eu jogava, né, quando eu era criança, eu, enfim, não tive muitos videogames, mas eu herdava muitas coisas do meu irmão. Ele era a pessoa mais científica, vamos dizer, e ele acabou fazendo história, né? Então,
Os meus pais eram de medicina, farmácia, né? Minha família é muito cheia de médicos e eu e meu irmão, a gente achou que ia por esse lado e acabou indo para, tipo assim, um manaço, assim, né? Então, mas ele era sempre a pessoa que ganhava as coisas e eu herdava e eu fazia junto. Nunca era uma coisa assim, o computador para mim, um videogame para mim, né? Tinha sempre essa coisa de ser pro meu irmão e eu fazia junto com ele. E um dos jogos que a gente jogava junto muito era Mortal Kombat. E eu jogava com a Kitana, porque, enfim, ela era uma mulher morena, tipo, que batia em todo mundo. Então eu achava isso muito legal, assim, de ver, me ver mais ou menos ali. Apesar de que, enfim, eu não pensava muito em como, de repente, ela estaria vestida, né? Tipo, eu não tinha esse tipo de sacado, nem me ligava nessas coisas. Só achava muito legal eu poder estar ali jogando e, tipo, tem aquele sangue todo, tava todo mundo se batendo. Mas a questão de você ver a forma como, né, a forma como isso afeta a percepção, só do fato dela estar ali fez muita diferença. Porque na maioria dos outros jogos, eu meio que não ligava tanto. Eu gostava muito de Donkey Kong, por exemplo, que aí não tinha muito essa era um bicho, né? Tipo, então, era uma Eu joguei muito Donkey Kong também. eu adorava. Mas, assim, eu joguei Mario, joguei todos esses outros, joguei Sonic, mas sempre junto com uma amiga minha. Eu ia pra casa dela, ela tinha o videogame, então a gente jogava junto. Então, mas quando eu ia pra casa dos meus primos, por exemplo, eu quase não conseguia encostar no videogame, porque ficava rodando entre os meninos, e aí eu não conseguia, às vezes, entrar. Então, assim, Eu era muito mandona, gente. Eu tinha o Nintendo, jogava eu, meu primo Antônio, jogava todo mundo. E assim, era o meu videogame, eu era aquela pessoa chata. Se eu perdia, eu queria tirar o videogame e falar assim, né, ninguém mais joga. Aí a minha irmã mais nova apaziguava um pouco, falava, não, deixa eu jogar. Mas eu tinha dois controles, um era o meu, eu não sei, eu era ruim. Rodava a família ali, a quem perdia a fase trocava, o Luigi trocava e o meu Mario era meu. Mas tudo bem. isso, a minha amiga era exatamente assim também, entendeu? Porque ela era a dona da bola, né? Ela era a dona do videogame. Mas isso é legal, assim, então, assim, tanto na questão, e isso é uma outra, tipo, outra questão, né, de as meninas estarem jogando ali, né? Então você produz o jogo, você joga e você tá ali dentro. É completamente essencial a gente estar representada em todos os lugares, não porque, e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem. O importante não é estar ali por estar ali, é porque isso existe. Isso existe, e se isso existe, é importante que isso seja visível. Porque pode ter em algum lugar uma família que esteja a menina ali tentando jogar e as pessoas, não, isso não é coisa de menina. Mas sabe? Mas tudo é coisa de menina. E só de você ter ali, não, olha, na casa dela todo mundo joga. E tá tudo bem, sabe? Tá, tipo, tá todo mundo normal, todo mundo existe, todo mundo tá feliz e ninguém briga por causa disso, sabe? Então, é importante que essas coisas estejam mais normais com o tempo. E só da gente ainda precisar falar sobre isso como uma exceção, assim, uma coisa que às vezes dá um pouco de, ai meu Deus, a gente vai ter que falar sobre isso de novo. Mas eu gosto de voltar a falar sobre esse assunto porque às vezes as pessoas falam, e eu já ouvi isso várias vezes. Isso não é mais assim hoje em dia. Isso ainda é assim hoje em dia. A gente ainda tem Infelizmente. esse problema, né? Tipo muito. assim, aqueles memes, né? Tipo, there's a girl in this game, sabe? Tipo, 2020 ainda tem esse tipo de meme rolando. Então, Eu, pode, eu, eu, eu pode posso falar um pouco. Dentro. A gente sempre conversa sobre, dentro da representatividade, existem várias pesquisas que mostram que para que ela seja efetiva dentro de uma empresa, tem que estar pelo menos 30% de liderança. O que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta nada a gente ter 20% de mulheres trabalhando na indústria de jogos, se elas não tiverem cargos de liderança, dificilmente elas vão criar impactos reais, ou seja, a presença delas como
esse ponto de diversidade vai entregar os valores que a diversidade entrega. O que são esses valores? Não é nada social, não é caridade, não é, ai, vamos ajudar as mulherzinhas coitadas. Não. É o fato de que se você tem diversidade dentro da sua empresa, ela chega a faturar 20% mais que seu concorrente. É o fato de que se você tem diversidade dentro da equipe que produz novos projetos, você conquista novos mercados. É o fato de que a Forbes declarou que diversidade já é comprovadamente a melhor forma de criar inovação. O que está perdendo é a empresa, no ponto de vista de que ela está trazendo pessoas com olhares diversificados que poderiam solucionar problemas e criar, construir novos paradigmas para esses projetos quando eles forem para a rua. Isso não está acontecendo porque elas não estão em poder de liderança ou em equipes menores, elas não estão numa situação onde elas são acolhidas como opinião. Então, eu vejo que as grandes empresas já se tocam disso, porque elas têm que. Chega um momento que a competitividade está tão grande. Eu preciso trazer inovação, eu tenho uma fanbase, mulheres são mais de 50% do mercado consumidor. Aí elas. E agora como é que a gente muda a minha. Elas têm um grande problema. Você tem que mudar a cultura, elas têm anos, a gente tem um monte de empresas de jogos, anos de cultura de brodagem e de assédio e de mulheres não subindo para grandes cargos e deixando a empresa. Tem que sair contratando e mudar toda uma estrutura. As empresas pequenas, por outro lado, elas resolvem falar assim, ai, que é muito difícil, não tem no mercado. Ai, não acho mulher para trabalhar no meu jogo. E, ai, não dá, é só eu e aqui os meus amigos, daqui a pouco a gente cresce. Então, a gente precisa mudar o ponto de vista onde trazer não só mulheres, mas diversidade para uma equipe é ganhar uma frente de concorrência, é tu ter mais inovação, tu ter chance de conquistar um novo mercado. Eu não vou esquecer o dia que a gente estava apresentando o nosso projeto no Pixel Show, senta um menino preto para jogar nosso jogo e tem a parte de customização. Ele se criou ali e falou: Olha, pai, sou eu. A gente estava do lado de uns 20 jogos expondo. Foi o que ele ficou, não era para a faixa etária dele. Ele jogou e saiu. E aí o pai dele falou assim: Muito obrigada porque meu filho jogou 10 jogos aqui. A primeira vez que ele viu alguém que nem ele para jogar. E eu falei para ele: Eu sei disso, porque eu como mulher também tenho uma dificuldade no mundo de jogos de me achar representada, porque mesmo quando tem uma mulher, normalmente ela tá semi-nua e ela tem um peitão enorme, ela é super magrinha e gostosona, e também não me vejo ali. Então não é à toa que eu fui jogar um jogo que tem vários problemas, mas no ponto de vista de diversidade tá na frente, né? Teve possibilidade de jogar como transgênero há anos, a gente já consegue. Agora estão corrigindo as cores das peles, foi uma grande mudança que está tendo, foi reclamado muito, eles estão corrigindo, e eu tento trazer isso para os meus projetos, mas eu trago isso porque eu tive essa vivência, e esse é o ponto da diversidade. Não é só a diversidade que a gente tem intrínseca, né? Nasci mulher, nasci, sei lá, indígena, é também as vivências e o ponto de vista. Então é muito importante para os times que essas pessoas, os homens, né? Vamos botar lá, esse trabalhador padrão, homem, branco, heterossexual, que ele também tenha experiências diversas, porque aí, na hora de montar esses times, a diversidade acontece. Porque só dá certo se tiver inclusão. Não adianta nada sair botando um monte de mulher para trabalhar na indústria de jogos e elas estarem relegadas a tarefas menores, sem poder falar, e em times que não aceitam elas. Que é mais ou menos o que acontece quando a gente vai jogar, né? Então, tem um monte de hashtags das mulheres jogando. Existe uma série de problemas de como são tratadas as gamers e como elas são vistas e como elas jogam. E aí a gente também cria nichos de jogos. The Sims é joguinho de mulher. Isso vira essas bolinhas. Mas isso é só um reflexo da nossa cultura como um todo. E os nossos estúdios têm que começar a pensar em como romper essas bolas, assim, esses bolsões, porque a gente é um país que não é a indústria principal.
não é nem só questão moral, ética, social, que eu não vou discutir, eu tenho minhas opiniões sobre isso, mas a gente tem que enfrentar uma indústria que já existe, a gente tem que achar o nosso nicho. Não vai adiantar a indústria brasileira ficar tentando recriar projetos americanos para o público que já está muito bem servido. A gente tem que atender esse público que não está sendo visto, porque esse público existe, ele é um mercado consumidor, e a gente, como indústria fora de eixo, a gente consegue atender esse público. Então, é uma questão de estratégia de negócio. É isso que eu gosto de falar, assim, é mais confortável conversar com quem ainda não está sensibilizado sobre a importância da diversidade por esse aspecto, porque, querendo ou não, dinheiro é o que rege muito do nosso mundo. Adoro conversar com pessoas que não querem falar sobre dinheiro, e aí a gente conversa sobre a presença da mulher de várias outras formas e por que é importante em vários outros níveis, emocional, social, para o futuro, para as meninas se inspirarem, mas eu sempre começo pelo dinheiro porque é o Deus da cabeça das pessoas, é mais fácil elas pararem para me ouvir. E também é onde a gente consegue colocar o limite, eu acho, né? De aonde, olha só, a sua empresa vai acabar se você não mudar. Porque não existe, por exemplo, sempre que a gente tem, de repente, um grande avanço, a gente tem um momento de retrocesso, né? Que é a norma tentando voltar. Mas o puxado do elástico, né? Mas o elástico tirou já. Exatamente. Tipo eu falo que é uma janela quebrada. Ela não vai voltar a ficar não quebrada, ela já quebrou. E aí agora já está passando gente, e vai continuar passando. E é isso, assim, apesar de a gente ter, enfim, às vezes a gente tem algumas voltas, né? Tipo, umas ondas de enfim, retrocesso mesmo. Mas o caminho o dinheiro vai para o público, e o público quer ou não quer certas coisas. Se você continuar focando numa indústria inteira, num público que sei lá, menos da metade do público total, que é isso, né? Que é o homem branco, hétero, que não quer ver diversidade dentro de qualquer lugar, né? Que seria... Porque existem homens brancos héteros que gostam dessa onda, né? Que gostam que preferem que tenha mais diversidade, né? Que gostam de ter outras pessoas do lado jogando. Então, assim, na verdade... Ou outras histórias também, né? Outras histórias, não é mais do mesmo, não é alguém salvando a princesa, não é o RPG você poder ser um diabão. protagonista que seja diferente de você, né? Existe muita gente, por exemplo, existem vários homens que gostam de jogar como personagens femininos também. E isso é uma coisa legal. Isso não quer dizer, tipo, o cara tá querendo ver, na verdade, ficar o tempo todo olhando pra bunda da personagem. Tipo, cara, se você acha que é isso, ok, mas óbvio que não é, sabe? E fora que não só enfim, essa parte de os porquês, mas o fato a maioria das pessoas quer ver esse movimento, gosta de ter esse movimento. Então, não adianta você tentar guardar o seu dinheiro para um nicho tão específico para a indústria inteira, sabe? Você tem que entender que isso é um nicho. Tudo pode ser um nicho, mas se você quer colocar para um público maior, né, para alcançar o máximo de pessoas, isso tem que ser... Você tem que, de repente, tocar em alguns nichos, mas avançar largamente de uma forma um pouco mais sustentável. Então, para fazer isso, essa questão de evitar mulheres, evitar diversidade, evitar negros, LGBTs, e tipo, a gente tem que pensar nisso como E aí eu acho que tudo começa no público. O público é a sociedade, né? Tipo, então você precisa avançar nesse sentido. Para que você avance nesse sentido, você precisa ter gente por trás fazendo. Para você ter gente por trás fazendo, você tem que ter apoio à formação desses profissionais, apoio à entrada desses profissionais, apoio a eles conseguirem subir em oportunidades. E não é necessariamente você
cotas ou programas específicos, é simplesmente ouvir as pessoas e cogitar a possibilidade de contratação. Porque elas normalmente já vão avançar sozinha, por elas, entendeu? E muito mais gente quer participar e tá falando coisa e tá fazendo coisa do que a maioria das pessoas às vezes presta atenção, sabe? Essa ideia de que é difícil de achar, às vezes é difícil de você achar pessoas que estejam naquele ponto específico. Mas se você for um pouco mais para frente, se você sair do seu lugar, sair da sua linha e ir até as pessoas e tentar trazer elas já estão prontas. Às vezes o que existe é uma barreira burocrática, fora essa barreira de raciocínio, e aí isso às vezes acaba, tipo, acontece muito assim, de você trazer uma pessoa, e aí ela tem o trabalho de fazer todo o processo de transformação, o que a Luz está falando de cultura empresarial, de novas formas de contratação, tudo por ela. E às vezes ela foi contratada como, sei lá, artista sênior, sabe? Tipo, e aí tudo que ela precisa fazer é trabalhos administrativos, trabalhos de RH que não tem a ver com o que ela foi contratada. E isso não é colocado como uma coisa que válida. Então, assim, se você quer mudar a diversidade da sua empresa, não adianta contratar uma mulher só. Você tem que contratar várias. Entendeu? Então, dentro dessa pesquisa aqui de mesmo... 3 em 3, né? De preferência. Então, dentro dessa pesquisa mesmo fala que desses 20%, né, a maioria está empregada na área de marketing. Então, assim, não adianta você ter e ela não poder agir efetivamente no produto, né? Não vai mudar basicamente nada. Você só vai aumentar, assim, eu tenho mais mulheres aqui, falando de marketing, é bonito você falar assim, não, eu tenho muitas mulheres empregadas, é bem diversa a minha empresa, mas o que elas estão fazendo, onde elas estão atuando, né, no que elas interferem, aí é outra história, é outro ponto, e é isso que tem que ser discutido, né? E assim, também é bom ter 20%, gente, bom que elas estejam, não importa onde. É melhor que elas estejam no produto, é melhor que elas estejam tomando liderança, e mais que isso, tá aberto para quando uma empresa decide assim, não, eu quero algo, mesmo que várias coisas sejam difíceis, são burocráticas, isso é ser empresário. Então, muito quando eu escuto falar, mas é difícil, eu digo, então você não quer muito, né? Porque difícil é ser empresário no Brasil, acordou. Difícil no sentido de, por exemplo, é difícil contratar qualquer pessoa para minha empresa hoje. Eu estou concorrendo com. Eu estou em Florianópolis, o quanto eu posso pagar é diferente. Eu estou fora do eixo, tudo é, entre aspas, difícil, mas ao mesmo tempo é super prazeroso. Eu adoro trazer pessoas novas para o time. Então, essa vontade real, assim, o querer de fato mudar algo é o que faz a diferença e não ser só um uma venda, né? Ai, olha aqui as mulheres bonitas, olha aqui, eu tenho diversidade. Por exemplo, na minha empresa, a gente hoje ainda não tem diversidade étnica. Eu tenho um grande desafio, a gente está buscando agora nas próximas contratações. Eu tenho ciência disso, isso é algo que a gente tem conversado um monte com a equipe em querer mudar. E é uma vontade. A gente está tentando. Eu tô em Santa Catarina, então as proporções de pessoas que estão aqui são menores, mas agora com home office, teoricamente, deveria facilitar. Mas, por exemplo, a gente é 50-50, né? 50% homens, 50% mulheres, quase 50% LGBT. E a gente tem. A gente conversa muito sobre como as coisas vão ser representadas dentro dos jogos. E eu tava conversando com uma pessoa que eu não vou nomear, falou assim, ai, como? Mas você tem um monte de LGBT fazendo projeto para criança, eles vão querer colocar lá um monte dessas questões de gênero. Eu falei, olha os jogos, não tem nada demais ali. A única coisa que tem é a gente coloca a princesa com a roupa para criança customizar, e daí tem a opção de calça e a de vestido. A gente coloca o príncipe com customidade com a roda de cor igual, a gente coloca para o menino e para a menina sem distinção. E isso fica na mão da criança, até porque eu não quero doutrinar ninguém, não preciso
A gente não precisa fazer isso. E não é o meu lugar. O meu lugar como criadora é levar para a infância infinitas possibilidades e livre desse olhar adulto. Não faz parte da infância essa construção. Então, essa pessoa que perguntou, a gente estava fazendo um projeto juntos, deu super errado. Isso foi um dos meus primeiros alertas, assim. Pessoa estranha. Tem disso, né? A cor é só uma cor, né? Então, a criança, se ela quiser pintar o céu de laranja, tá tudo certo, né? Tipo, a árvore é rosa, tá tudo certo. Então, o menino usa vermelho, tá tudo bem. Então, existem. E assim, não é. Falando um pouco da experiência, né, de contratação, assim, a gente, por exemplo, nunca não conseguiu ainda. Não é que não conseguiu ainda. A gente nunca contratou uma mulher negra, por exemplo. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que acontecesse. A gente não tem tantas vagas abertas sempre, mas é o tipo da coisa que, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais latente, assim, do tipo, cara, a gente tem que conhecer gente de maneira. E mesmo, assim, não é nem do tipo, eu estou querendo contratar uma desenvolvedora, né, tipo, uma programadora negra. Eu quero conhecer uma mulher negra que queira trabalhar comigo, sabe? E aí, de repente, a gente vê onde encaixa ela, sabe? O que ela quer fazer, se a pessoa for uma pessoa, se o profissional for um profissional bom, vamos ver de conversar e fazer. Mas é um pouco difícil sair do pessoal que já é o seu conhecido, sair do pessoal que é parecido com você, sabe? E aí a importância de colocar pessoas diversas é essa. Porque cada um vai trazer. Você não vai colocar na sua empresa necessariamente uma pessoa que discorda tremendamente de você. Apesar disso, às vezes, ser uma coisa boa, não necessariamente é o lugar comum. A não ser que você seja, tipo, uma empresa muito, muito grande e aí o processo já esteja, né, tipo, muito, muito, muito bem colocado. Numa empresa menor, o que acontece mais é pessoas com quem você já sente. É isso que ela estava falando aí. O cliente já, tipo, já ligou um alerta, né? Tipo, já é uma pessoa que de repente não é uma pessoa interessante. Se você sente isso num funcionário, você provavelmente não vai contratar um funcionário que seja muito diferente da cultura que você quer colocar ali dentro. Então, já é mais difícil de você normalmente sair da sua zona de conforto. Mas é uma coisa que você, né, sabendo que isso moralmente é uma coisa boa, economicamente é uma coisa boa, para os seus produtos vai ser uma coisa boa, é uma solução de negócio melhor e vai agregar a sua equipe, obviamente vale a pena você sair da sua zona de conforto, da sua bolha e ir até outros lugares. Então, assim, tentar sempre conhecer gente nova, conhecer novos clusters de desenvolvimento, ir a outros nichos, conhecer, de repente, sei lá, sair da área dos jogos, sair do seu business, entendeu? Tipo, ir até, tem um grupo de escritores ali, de repente, quem de repente se interessa em ir para a área de jogos? Tem um pessoal de desenvolvimento lá que faz software house, assim, né? E de repente, quem que quer vir trabalhar com jogos? Então, ir até esses outros lugares é interessante. E uma outra coisa que eu acho também que é legal, às vezes, da gente ir, é ir em situações econômicas diferentes, sabe? Tipo, ir para o pessoal mais de periferia, que de repente tem vários grupos que fazem, né? Tipo, formação enfim, adolescente, principalmente, de periferia. E tem muita gente querendo entrar, acho que assim, principalmente na área de jogos. Inclusive por essa questão do trabalho remoto. Tem muitas outras questões relacionadas às possibilidades e às oportunidades, né? Se você está falando de pessoal de periferia, normalmente eles não vão ter um home office tão legal assim de trabalhar, e às vezes, de repente, tem muita gente às vezes que nem tem o próprio computador ou a internet ou a luz em casa, às vezes vai no grupo para poder fazer esse tipo na comunidade, né, onde tem os programas e tal. Por exemplo, que é interessante, o pessoal do Afro Reg fez o Afro Games, né, que tem a questão do esporte dentro da comunidade. O tipo de computador que eles vão ter dentro
do grupo lá é diferente do que ele teria em casa, né? Bastante diferente. Então, assim, e eu chamei a atenção do Afro Games, porque tem uma situação interessante. A gente experimenta várias coisas, né? A gente já fez, eu acho que quase tudo relacionado à área de jogos. Eu acho que a gente já teve... Pouca coisa a gente não fez ainda. E aí, a gente uma vez fez uma experiência que a gente formou um time de esportes. A gente formou um time de LoL. E uma das coisas que eu, enfim, tentei embicar foi a questão do nosso time ser misto. Ele sempre foi misto, mas era muito difícil de manter mulheres ali dentro e de buscar talentos femininos. As meninas sempre ficavam muito com o pé atrás. Porque, então ela ficava, né, tipo, mas tem que ir na casa, sabe? Tipo, e isso era uma questão, sabe? Enfim, aí a gente terminou o time, né? A gente, enfim, estudou o que a gente queria estudar e ele teve o seu ciclo. A gente teria que mudar muito o modelo de negócio para poder investir só nisso, né? Então a gente, né, matou a experiência, fez o pós-mortem e continuou. Mas as pessoas que se formaram dali, tipo, né, que tiveram experiência, elas foram, cada um seguiu o seu caminho. E uma das pessoas virou professor no Afro Games. Então, assim, já nessa vibes, né? Tipo assim, por que a gente não tenta chamar um jogador negro? Por que a gente não tem mulheres? Por que a gente não chama... Então, era uma das coisas que a gente conversava e isso ficou, sabe? Então, assim, isso é uma coisa legal. Às vezes você muda uma coisa que é relativamente pequena e isso vai espalhando depois. Então, assim, sair da sua zona de conforto e ir em outros lugares, eu acho sempre válido, e isso é uma das coisas, eu acho, cruciais, principalmente para um time que está começando. Quando você ainda não tem uma estrutura totalmente feita, você ainda não tem uma cultura de empresa, você ainda não tem uma hierarquia, né? Tipo, você ainda não está com aquilo solidificado, onde é mais difícil de trocar. Quem estiver começando, já começar tentando botar bastante diversidade, as chances de você chegar muito longe, muito rápido, são maiores. Eu concordo plenamente. É muito aquilo que eu falei, né? Quando a empresa é pequenininha, quando por exemplo, era 2 sócios, traz uma mulher, traz alguém diferente, as possibilidades aumentam na hora, assim. Tu tem mais visão, é mais um ponto de vista, é alguém com outras experiências, são novos mercados que se abrem. Por exemplo, eu tenho dislexia, né? Eu fiz um projeto em parceria para dislexia. Esse projeto trouxe para gente nosso primeiro prêmio do Big. Foi um pouco é um projeto que a gente nunca teria feito se a gente tivesse alguém, né, que tivesse uma condição que não é neurotípica. Então, são várias, não é só essa diversidade, não é um monte de cotas e um monte de gente. Diversidade muda dependendo do lugar. Se a gente estiver na Escandinávia, diversidade para aquele cenário é uma coisa. A gente está falando sobre trazer novas possibilidades para um time. Acho que isso que é o importante. Tirar um pouco essa cabeça do cota 1, cota 2, não é nada disso. É porque, querendo ou não, essa questão de diversidade, ela fica muito setorizada, né? Que é pra negro e é pra mulher. E a gente esquece que, assim, é uma coisa muito ampla, né? A diversidade está dentro de cada um é de um jeito, é diferente. E quando você entra num projeto, você leva a sua bagagem, suas experiências, coisas novas, né? Então a gente também acaba rotulando o que é diversidade e aí a gente impede realmente a diversidade de acontecer por causa desse tipo de rótulo, né? Exatamente. E muito disso assim também, tipo, de você sempre ir mais ou menos no que você já conhece. Por exemplo, até mulheres, assim. Você às vezes coloca uma mulher no time e ela contrata várias mulheres iguais a ela. Tudo bem a princípio se não tiver nenhuma mulher, mas conforme o tempo passa, entende que isso acaba... Também vai ficar tudo mais no mesmo depois de um tempo. Se você tem só, tipo, todo mundo que mora mais ou menos no mesmo bairro, fez mais ou menos a mesma faculdade e gosta das mesmas coisas, acha errado as mesmas coisas, não tem certas experiências. E aí, se você assume que o seu público inteiro de mulheres vai gostar daquilo porque você e suas amigas gostam, sabe? Isso não é o pensamento correto, não é o tipo do pensamento que a gente está falando aqui, que é um pensamento de ampliar a diversidade. Né? Você está só colocando mais um ponto de vista que, de acordo, em comparação com o anterior, é diferente,
mas seria a mesma coisa que você manter, tipo, o mesmo padrão de, ok, eu só estou prestando atenção em um tipo de público. É porque daí E a no caso ideia não não tem seria essa. inovação, né? Porque você não tem pessoas diferentes, a pessoa corrobora com o seu ponto de vista, né? Vamos É, dizer assim. Então não tem inovação, não vai chegar um momento que não tem mais o que tirar, né? Assim, você pode falar que essa equipe vai estar muito bem equipada para atender este nicho, e aí, dentro das estratégias da empresa que a gente está falando, esse nicho está bem atendido e não mais. E aí depende, claro, das metas. Então, é isso que a gente está conversando. Quando a gente está criando narrativa, quando a gente fala de jogos, entretenimento, filme, série, música, por que que diversidade ganha um peso ainda maior? Porque são áreas aplicativos, são áreas que comunicam, que elas contam histórias, elas mudam a forma que as pessoas percebem o mundo e se percebem. Então, é muito menos grave tu ter uma empresa, sei lá, que vai fazer caneca que não é diversa do que tu ter uma empresa que está criando produtos que são comunicações, né? Eles são cultura de uma certa forma. Então aí a gente nota por que a tua pergunta, a primeira pergunta, está relacionada. Por que ter mulheres fazendo jogos impactam nas mulheres que a gente vê dentro dos jogos, naquela representação. Então, aí que a coisa começa a ganhar esse corpo, que a gente começa a entrar numa outra conversa, que é qual é o impacto de não ter representado na nossa cultura popular perfis diferentes, o que a gente está gritando para as meninas que estão jogando, para as mulheres que estão jogando, para os homens que estão jogando, para os meninos que estão jogando. São vários dever-seres, né? Que não são atingíveis. Você não consegue. Você cria uma regra e um molde único, uma aceitação única do que é o correto, e isso é uma limitação para todo mundo, tanto para os meninos quanto para as meninas. Então a gente cria essa faca que machuca todo mundo, que cria muitos impactos negativos no futuro. A gente tem dismorfia corporal, um monte de meninas agora, por causa das redes sociais, com muitos problemas de autoestima e ao mesmo tempo a gente cria meninos que não podem entrar em contato com seus atributos de beleza e de ternura, porque isso é considerado feminino. A gente tem tem meninos que têm que reprimir isso e não podem, e também ao mesmo tempo criar uma grande violência contra a mulher e uma visão de que mulheres são menos. Isso tudo vai, se a gente botar isso numa linha do tempo, acaba na onda de homicídios que a gente tem, de feminicídios, né? De mulheres sendo mortas por homens. Então, eu não tô falando que videogames criam isso, não tô falando, não é isso. O que eu tô falando é, a gente tá dentro de uma cultura que tem todos esses estigmas e a gente precisa romper eles em todos os lugares que a gente consegue. Porque senão o ciclo não rompe, ele só se perpetua. Então é uma retroalimentação, uma coisa alimenta a outra, né? E a representação na tela é uma representação que ela pode, de um dia para o outro, a paridade acontecer. Ela não precisa, tipo, se você não precisa contratar uma pessoa e tentar ir ver, você pode simplesmente colocar todos os personagens sendo a representatividade, ela pode acontecer hoje, no próximo, sabe? No próximo, no que a gente tá fazendo agora. Ela não precisa esperar a sociedade mudar, você tem personagem, tá lá, tá no computador. O cliquezinho que escolhe o tom de pele branco, escolhe o tom de pele negro, escolhe o tom de pele, bota o cabelo cacheadinho, caracolado ou bota liso. É o mesmo esforço. E aí, esse é o nosso ponto, né, Carol? Continua. Exatamente. Tipo assim, existem várias diversidades que são um pouco mais complicadas de você colocar como experiência dentro do jogo, né? Mas o jogo como um audiovisual, a representatividade visual ali, ela pode acontecer, tipo, agora. Não precisa esperar absolutamente nada. Você pode até fazer
não exatamente 100% bom, mas se você fizer 80% já funciona. Né? Tipo, a Gina Davis Foundation, ela tá nessa jornada faz um tempo já com relação a parte de representatividade em séries e filmes infantis. E esse ano passado, conseguiu essa paridade nos Estados Unidos. Os top séries infantis agora tem 50% de representação de protagonistas femininas. Mas isso foi, tipo assim, sentando e conversando com todos os produtores de todos os canais. Então, eles fizeram uma parceria com a Disney também. Então, assim, ela tem um big data muito grande, uma inteligência artificial muito já velha, assim, né? Tipo, de tanto tempo que ela tá sendo feita. Colocando. Então, aí agora a gente passa para a questão dos coadjuvantes, com relação a quantidade a qualidade de como isso acontece, fala sobre a questão dos filmes adultos, então, e a parte também muito forte de representação de mulheres na ciência, né, que é exatamente a mesma coisa. Como é que você coloca... você pode botar uma mulher ali representada, e uma das pesquisas que ela fez foi de, por exemplo, a quantidade de mulheres de ciência que existem hoje que viram a possibilidade desse caminho porque assistiram Arquivo X, sabe? Exato. Então, é incrível essa pesquisa. E é isso, né? Tipo, os jogos com certeza têm essa característica também. A gente já começa a ver hoje em dia crianças que começaram a ver possibilidades de trabalhar com jogos porque tiveram esse contato, puderam jogar e se viram representados ali de alguma forma. A própria evolução da Lara Croft, né? Era uma das poucas, das primeiras personagens femininas que era centro, e como foi debatido e conversado a representação da forma do corpo dela e também de como ela se relacionava, mas é super crucial. Pode falar, Carol, te interromper. Não, era só isso mesmo. Tipo, tipo assim, existem várias coisas que a gente pode conversar. Por exemplo, o Hellblade, né? Que ele traz toda uma questão o neuronormativo, né? O neurotipo que a gente estava falando. Eles têm uma consultoria muito intensa, muito forte de como que funciona as crises, né, das pessoas com esquizofrenia. E cada uma das coisas que tem no jogo é um relato de uma pessoa, de como que ela vê as alucinações, sabe? A parte do cenário derretendo, a parte do cenário picotado, automaticamente parece uma coisa que vem só da arte e faria sentido, mas não, aquilo é de fato um relato. A pessoa fala daquilo daquele jeito. Não, tipo, as coisas parecem que estão brilhando, sabe? Elas têm luz própria, e aí, de repente, eu vejo uma parada que ninguém tá prestando atenção. Tem uma porta e tem, tipo, um pino na porta, e aquele pino, para mim, ele tem luz própria, sabe? Então, isso ser representado no jogo é uma coisa, obviamente, muito mais cara, muito mais complicada, muito mais difícil, mas essencialmente sensacional, sabe? Porque você conseguir estar dentro do papel de uma pessoa que tem esse tipo de experiência na realidade, sabe? As vozes que você ouve, a questão do som, esqueci o nome dele agora, estereofônico? Eu não lembro agora. Eu também não sei. Som 3D. Nossa, eu estava falando disso ainda agora, sumiu a palavra. Mas o som 3D, né? Que você tem a distância e tal. Isso é muito legal, porque eles ficam o tempo todo falando, sabe, com você, e você, tipo, não consegue, às vezes, se concentrar no que você precisa fazer, porque tem gente falando com você, tipo assim, você não vai conseguir. Então, assim, é uma coisa muito legal. Esse tipo de profundidade é um outro tipo de profundidade, né? Não é necessariamente para pessoas que não são neurotípicas jogarem. É para as pessoas que são neurotípicas jogarem e entenderem como é como se você estivesse trazendo awareness, né, para o caso. Mas existe também o público que tem deficiências, e a gente precisa também usar eles como ter eles na cabeça quando a gente vai
fazer os jogos, né? Como essas pessoas conseguiriam jogar o meu jogo. E aí a gente tem desde daltônicos, que é uma coisa muito comum, acho que 10% da população masculina tem daltonismo, é muito mais comum do que é bastante gente. E às vezes é uma parada muito, muito boba, que você precisa só, tipo, qualquer software de imagem tem uma prova que você pode passar e falar, não, ok, tá dando para enxergar, sabe? Tipo, e é uma coisa relativamente barata de você corrigir e que abre o leque para muita gente. Até, enfim, outras coisas como, né, o The Last of Us 2 está sendo muito comentado sobre como as pessoas, enfim, cegas estão conseguindo jogar e algumas outras questões, né? Você ter um jogo pronto para você conseguir jogar com uma mão só. Enfim, é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Diversidade de uma forma geral. Mas, assim, a gente vê como público, isso a diversidade como público é uma coisa muito, muito forte. E a representatividade, pelo menos masculina e feminina, pode ser resolvida de uma hora, assim, para outra. Então... Eu tenho uma história bem legal sobre o daltonismo. A gente estava fazendo um projeto agora, né? Um dos livros do Truth and Tales. E o namorado da minha diretora de marketing é daltônico. E um diretor de arte que já trabalhou com a gente, não é da empresa, mas é um amigo, também é. E aí a gente estava fazendo o jogo e aí a gente pede para as pessoas testarem quando ainda está em alfa, pessoas amigas, né? Tinha umas mecânicas, daí a Luísa falou, o meu namorado não conseguiu jogar aquela parte porque ele é daltônico e ele confundia, e todos os guias eram por cor. E daí a nossa diretora de arte na hora saiu, fez soluções, e aí a gente trocou, deixou tudo para daltônico. E aí, esses dias o celular dele tava no modo, acho que preto e branco. Ele assim, nossa, é difícil ser daltônico, porque ele não reconhecia. Aí eu tava conversando assim, como por uma pequena sorte de ter pessoas próximas que tinham e que avisaram, e a gente foi lá e corrigiu, a gente deixou de atender uma gama inteira de crianças simplesmente por não lembrar. E aí é rápido de resolver. Então, assim, é claro que agora, hoje, nos nossos planejamentos, já tá lá. Já tá, toda vez que a gente está fazendo e criando as coisas, a gente já virou prática. Então, para as empresas pequenas, é bem importante isso. A gente vai aprendendo essas lições e elas vão virando práticas. Então, por exemplo, hoje, problemas com daltonismo não teremos. Não sei se os antigos, mas daqui para frente não. Porque virou uma lição aprendida e virou uma prática da minha equipe de arte, de desenhar tudo em grayscale. Já é assim agora. E é simples, é uma prática. Então, eu entendo que quando a gente conversa sobre diversidade, parece, meu Deus, agora vou ter que mudar tudo. Mas são pequenas práticas que a gente muda e aí uma hora tudo tá certo. Acho que o grande ponto a gente não pode transformar uma coisa tão... A história que a gente fala do politicamente correto fica tão arranhado que é tão difícil começar, e não é. É melhor fazer uma representatividade que não tá 100% do que nenhuma. E aí, depois que dessa que não tá 30%, a gente transforma em 50%, a gente vai levando isso. E essa cultura do cancelamento, a gente precisa criar um diálogo com isso, para que seja possível essas coisas mudarem sem ter que ser de primeira perfeito, maravilhoso, sabe? O aprendizado, né? O caminho do aprendizado é um caminho que acontece. Porque... Ai, tô com fome. Então, pode falar. Podemos continuar? Pode. Pode, Carol. Carol, caiu agora? Não, eu tava no mudo, dei uma tossidinha aqui. O caminho do aprendizado é um caminho legal, assim, né? Tipo, se estamos embicando para um lugar onde você sabe que você não sabe e você busca caminhar um caminho que é um caminho de solução, é muito bom. Mesmo que você já tenha errado antes, mesmo que a sua opinião tenha sido outra antes. Uhum. Agora, o que eu acho que
talvez mais problemático é quando acontece essa defensiva, assim, né? Do tipo, mas eu sempre tive mulheres na minha equipe. Ok, mas elas não estão sendo ouvidas. Ou, ok, elas não estão falando nada que seja relevante para o aumento da diversidade. Então, Sim. não adianta para o que a gente está falando. Tipo, eu tenho esposa, eu sou, né? Eu tenho filha, né? É tipo aquela história Esse da tipo de pessoa que é argumento. racista e fala assim, eu tenho um amigo negro, né? É a mesma coisa. Exatamente. Exato, exatamente. É muito óbvio que a gente vai precisar colocar a mulher para estudar tecnologia porque não está dando conta de atender o setor. Então, é menos dolorido falar de mulher. Porque É. 50% de quem vai ler tua notícia já vai concordar, porque ela já é mulher. E aí você tem que convencer só aqueles 48%. Daí dentro desses 48%, tu vai ter uma massa aí de uns 30 que vai reclamar, mas tem outros 20 que concordam. Então é mais fácil. É mais fácil do que notícias tipo da Magazine Luiza de fazer trainee só com pessoas negras, o que isso repercute. Porque as pessoas. A, a gente vai indo cada vez mais nas crenças básicas da nossa sociedade, que todo mundo acaba tendo que se confrontar, ainda não fez as pazes com o nosso racismo estrutural. Não é algo que está conciliado na cabeça das pessoas, então são teclas mais doloridas de atacar. E como jornalista, por exemplo, não vou falar aqui, né, dos negros no meu lugar, mas assim, como jornalismo, também é mais fácil vender notícia falando, olha as mulheres nos jogos, do que cadê os negros do jogo, porque a notícia não vai ser tão boa. A gente tem, as mulheres estão crescendo, tem tudo. Tem vários debates, tem várias pesquisas, tem várias ONGs, e aí quando a gente fala das outras coisas é muito mais dolorido, ainda mais no Brasil. A gente tem dores no Brasil que são bem mais profundas do que nosso machismo estrutural, misoginia estrutural que também tá aí. Ainda a gente tá num momento que a gente tá indo pra uma onda muito conservadora, né? A gente espera que isso passe, mas a gente tá num momento assim muito conservador do país e aí esse tipo de conversa de racismo e de outras coisas, essas coisas não andam ou elas viram motivo de chacota, de ataque, né? Elas não fluem pra onde elas deveriam ir. É que se a gente fica na superficialidade das redes sociais, nada se conversa. A gente nunca consegue chegar nem nos pontos em comum. Fica todo mundo no mar da multiplicidade, todo mundo achando que os pensamentos são muito diferentes, quando, se a gente for de fato conversar e tentar uma conciliação, existem várias bases ali de acordo. Eu noto isso no distanciamento que eu tenho das redes sociais, de não realmente não estar muito lá, tentar ter conversas reais e parar de botar as pessoas em rótulos e caixinhas de essa pessoa votou em tal pessoa, então ela é a escrota. Talvez. Mas talvez não. Talvez exista algumas outras coisas ali que a pessoa não está vendo, algumas conversas podem ser tidas, alguns acordos. A gente tem que sair desses polos extremos que a gente está e tentar, não é nem o meio do caminho, tentar ir para uma terceira opção, porque está polarizado, porque nenhum dos lados tem nenhuma solução viável, está óbvio. Então a gente não tem mais saída. Foi? Então Obrigadão, tá bom. gente. Obrigada a Tchau. você. Tchau, Depois tchau. mostra pra gente como ficou. Pode deixar que eu mando sim. Manda Beijo. pra mim. Pode deixar que eu mando. Tchau. Tchau, Tchau, Lu. tchau. Depois a gente se fala, hein?